Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Porque eu não sei qual é a hora que você vai me ouvir, que vai me ver, porque eu estou aqui tanto no podcast quanto no YouTube. Então, estamos hoje aqui para falarmos do 12º princípio da liderança. Então, é o 12º episódio e hoje nós vamos falar sobre comunicando a visão. Antes, porém, se você está me acompanhando pela primeira vez, eu sou Márcia Medeiros, eu trabalho com liderança em alta performance, eu sou Master Coach, eu sou Master PNL também, trabalho com programação neurolinguística, eu trabalho também com análise corporal, ou seja, pelo formato do teu corpo, eu digo como a sua mente funciona e trago para você respostas que muitas vezes estão aí latejando, você marcando o passo, ficando e tendo as mesmas dores por falta de autoconhecimento. Então, eu trabalho muito essas questões também, e eu quero que você tenha, nesse podcast, o melhor que eu possa te dar hoje, ok? Então, vamos lá para a 12ª semana. Essa 12ª semana, você deve estar ouvindo, eu estou gravando hoje, dia 28 de setembro, mas você deve estar ouvindo por volta do dia 24 de outubro. O nosso Brasil já deve estar com um novo presidente, né? Já deve estar, não, já estará com um novo presidente. Já está, já está com um novo presidente. É, eu também tenho passado já o meu aniversário, que é amanhã, no caso, dia 29 de setembro, e eu vou estar viajando. E por estar viajando, eu preciso deixar tudo organizado para poder soltar todas as segundas-feiras, como vocês merecem, ok? Então vamos lá, eu vou dar o melhor de mim, como sempre, tá? Para quem também não está acompanhando, eu vou lembrar que nós trabalhamos com a Bíblia do Executivo. Eu sou cristã e foi uma forma que eu encontrei para levar a palavra de Deus e trazer e falar sobre liderança. Que, gente, na Bíblia nós temos vários e vários exemplos de liderança, boas lideranças na Bíblia, ok? Mas também tivemos exemplos de péssimos líderes que causaram muitas dores para as pessoas que estavam ao seu redor. Então, hoje é diferente isso? Não. Existem líderes hoje que causam muitas dores, muitos problemas àquelas pessoas que estão ao seu lado, por não conhecerem, por ter tido um passado bastante desafiador, né? E junto aos pais, muitas vezes sem os pais, e com pais substitutos, que faz com que o líder hoje seja um líder totalmente dissonante, ok? Vamos à disciplina, tomar uma aguinha. Vamos embora, então? Vamos começar? Vamos lá. Comunicando a visão. Eu quero começar falando para vocês que lá no livro de Abacuque, que está na Bíblia, Abacuque diz o seguinte, versículo, capítulo 2, se eu não me engano, 2:4, se eu não me engano. Desenha a tua visão tão grande que até quem passe correndo a veja. Sabe o que é que isso significa? Significa que você precisa ter uma visão. Eu costumo fazer o seguinte, eu tenho aqui no meu computador, eu tenho no meu celular, eu tenho aqui no meu guarda-roupa, né? O, o, o meu mapa dos sonhos, ok? O meu quadro dos sonhos. E cada vez que eu vou conquistando uma determinada coisa, eu vou retirando. Consegui o carro que eu queria, retiro dali e coloco outro sonho. Então, por quê? Porque nós não podemos ficar, nós não devemos ficar sem sonhos. É muito bom sonhar, mas a gente sonha para realizar. Um sonho sem ir buscar não tem sentido. Ah, eu almejo ter tal coisa. Ok, mas o que é que você está fazendo para ter essa tal coisa? Ok? Então, assim, vamos nos conscientizar que as coisas não caem do céu, tá? E para tudo eu preciso estar com as companhias certas, nos lugares certos,
fazendo os treinamentos certos. Tudo isso converge para que você alcance ou não aquilo que você tanto almeja, beleza? Então, assim, vamos ficar atento a isso, né? Você pode estar dizendo aí, poxa, por que fulano de tal consegue isso? Por que fulano A, B ou C consegue isso ou aquilo e eu não consigo? Começa a chegar perto, começa a ver, começa a modelar, como a gente diz, olhar, prestar atenção o que aquela pessoa está fazendo, que você ainda não fez. Talvez seja isso. Talvez tenha um passo que precisa ser dado que você não deu ainda. Então, pensa hoje, qual é o passo que eu preciso dar para atingir essa visão? Eu tenho, mas eu ainda não comecei a fazê-lo. Ok? Vamos lá. Tudo que eu for ler agora está baseado no livro de Crônicas 28, de 1 a 21. É um livro da Bíblia, para quem não sabe, tá? E nós vamos encontrar aqui alguns aprendizados, alguns ensinamentos sobre como comunicar esta visão, ok? Quando Deus proporcionou a Davi uma visão do templo, o rei desejou envolver-se pessoalmente para tornar realidade aquele sonho. Ou seja, Davi já queria botar a mão para fazer, para realizar tal. Só que Deus apenas começou a mostrar a Davi que iria ter um templo, mas não disse que era ele quem ia construir, ok? Mas o Senhor lhe disse que a construção do templo ficaria a cargo de Salomão. Salomão é o filho de Davi, né? O filho e sucessor de Davi. O rei, contudo, não se sentiu excluído do projeto. Em vez disso, assumiu entusiasmado a sua nova tarefa. Qual seria? De comunicar a visão do templo de modo a conquistar o apoio incondicional de Salomão. Ou seja, começou a falar da visão, que seria maravilhoso um templo, que seria ele que iria construir, que o quão grande seria aquele momento e o que as pessoas iriam encontrar naquele templo, né? Então ele começou a criar desejos em Salomão para poder realizar essa visão que Deus tinha dado para ele. Okay? Observe os procedimentos de Davi. Então, vamos lá. Se eu não me engano, são 4 procedimentos. Em primeiro lugar, ele deixou bem claro que a visão procedia de Deus. Então, nem toda a liderança que está me ouvindo agora crê nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que pode tudo, 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 infinitamente tudo, né? E é infinitamente muito mais do que a gente pode imaginar. Ele diz na palavra dele que me coloque à prova. Então, se você tem dúvida por algum motivo, ou teve, muitas vezes eu não creio no meu Deus, porque eu não acreditei, principalmente os homens, eu não me relacionei bem com meu pai. Então, se eu não me relaciono bem com o meu pai aqui, que me trouxe ao mundo, com a minha mãe, eu vou olhar para cima e também não vou ver esse pai que dizem que é tão maravilhoso. Então, primeira coisa, começa com um perdão bem grande ao teu pai, se é que você teve algum problema, né? Ou ele se distanciou de você logo quando criança, nem te assumiu, nem te conhece, por uma série de motivos aconteceu isso. E a melhor coisa que você tem a fazer, a melhor coisa que eu tenho a fazer é perdoar, não julgar. Nós nunca saberemos, ou melhor, se por um acaso você tiver possibilidade, pergunta para ele. Mas é muito melhor eu não julgar a atitude dele, ok? Melhor, não julgar ele, julgar a atitude dele, mas não a ele. Então, assim, perdoa que as coisas começam a fluir, tá? Eu vou tomar mais água, pessoal. Em segundo lugar, informou Salomão de que o papel deste seria conduzir à construção do templo. Ou seja, informou a Salomão, que é o filho dele, né, de Davi. Uma tarefa desse porte exigiria dedicação total ao Senhor
e ao trabalho. Então, tem muitas coisas que são imensas para um líder fazer, mas ele primeiro precisa confiar no Deus que ele crê e depois confiar nas pessoas que estão ao lado, que podem e vão executar a tarefa da melhor maneira. E se elas não estão podendo ou não vão executar da melhor maneira, a responsabilidade é sua, líder, que precisa saber tudo o que o seu colaborador precisa para realizar e para chegar juntos a essa visão, ok? Se fosse executada com indiferença, o projeto não seria concluído, ok? Então, é preciso ter muito cuidado para que seja observado, para que essa visão seja realizada. Terceiro lugar, assegurou ao povo que a grandiosa tarefa seria concluída, porque Deus capacitaria Salomão para tal, ok? Então, não é um desejo de humano, mas era o desejo de Deus que isso fosse construído e por Salomão. Então, Davi foi preparando todo o terreno. E muitas vezes, pessoal, vamos parar para pensar, existem lideranças que começam um determinado trabalho, mas não vão concluí-lo por algum motivo. Ou porque já vai para uma outra área, ou porque vai ser transferido para um outro trabalho, ou por algum motivo, né? Ou doença, ou morte, enfim. E provavelmente vai para a mão de outro. É muito importante neste momento que as pessoas que você vai contar, está contando ao seu redor, que esta pessoa também esteja por dentro de tudo. Eu encontro muito isso no serviço público, o seguinte, olha, eita, não vai dar não para fazer, porque fulana de tal ou fulano de tal não estão aqui. Está de férias, então, ela está de férias, ele está de férias, ele foi para uma reunião e por isso ninguém sabe onde é que está tal coisa. Isso não existe. A liderança, ela precisa deixar claro, pelo menos para uma pessoa que ela tenha bastante confiança, o como aquela pessoa vai desenrolar quando eu, líder, não estiver presente, tá? Deixar de ser centralizador, deixar de ser apegado às coisas e liberar, soltar, para que você também seja mais livre. Perfeito? Quarto lugar, deu ao seu filho detalhes do templo, ou seja, ele detalhou tudo, tudo como Deus queria que ele fosse. Esses detalhes foram suficientes para que Salomão visualizasse o edifício concluído. Então, vamos lá. Imagina, fecha teus olhos agora. Fecha teus olhos e começa a imaginar. Davi falando para o filho dele, Salomão. Filho, olha, o templo terá 300 metros de frente, com 600 metros de comprimento, 300 de largura, 600 de comprimento, terão as paredes toda revestida em ouro, os bancos serão dessa forma, tal. Ou seja, começa a imaginar como seria você passando esta visão para os teus liderados, a visão de uma empresa grande, de um setor maior, de uma nova venda, sabe, coisas que você trabalha aí e que, quando você faz isso com o seu time, gente, eles vão mergulhar nessa viagem, tá, entre aspas, de já vendo aquilo pronto. Se você, líder, começar a trabalhar, a gente chama isso de um VAS, que é visão, audição e sinestesia. Eu peço para as pessoas fecharem os olhos e começo a mostrar para eles como todo o trabalho que eles estão desenvolvendo vai gerar de resultado lá na frente. Então, assim, quando eu comungo com a mesma visão, gente, vai todo mundo com o mesmo gás. Então, não é muito egoísmo da liderança pensar que, não, eu sou o líder e eu estou com a visão, está tudo bem. Não preciso mais colocar essa visão para os outros, não. Lê do engano.
lê do engano. Você precisa, sim, disseminar essa visão e mostrar a todos aquilo que você está vendo, que você está enxergando. Eu lembro, pessoal, que uma vez no trabalho, eu estava com duas técnicas excelentes, magníficas, e a gente tinha um desafio para fazer, que era participar de um concurso para criação de uma logo de uma determinada área, né? No caso, era a ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. E as meninas estavam meio chateadas por algum motivo, eu não lembro exatamente o quê, meio assim, não vou fazer não, tal. E aí eu fui participar de uma reunião em São Paulo, pedi lá na reunião, olha, me dá mais um prazo. Até o início de janeiro, isso era dezembro, até o início de janeiro, eu vou conversar com o meu time e eu tenho certeza que eles vão apresentar uma proposta magnífica. Dito e feito. Quando eu voltei, gente, eu até me ajoelhei. Eu me ajoelhei porque eu tinha tanta fé, tanta crença no que as meninas eram capazes de realizar, que eu digo, olha, minha gente, vamos lá, vai ficar assim, vai ficar maravilhoso, eu tenho certeza que vocês têm competência para isso. Gente, não deu outra. Nós fomos campeãs, né? Nós vencemos a marca, nós tivemos direito de ir ao Rio de Janeiro, eu fui com o meu time inteiro para o Rio de Janeiro, porque também tem isso. Você saber presentear aquele que fez, né? Então, assim, era um time que estava participando. Todas nós fomos para lá, para receber prêmio de um trabalho que nós tínhamos feito individualmente e o outro coletivamente, que foi o lançamento da marca, né? E essa marca foi exposta lá por uma pessoa que era liderada por mim de uma forma espetacular, tá? E assim todos saíram ganhando. Então, não desiste, não queira fazer sozinho, chame as pessoas para perto. Mas se eu estou tendo dificuldade, conversa, chama para um cafezinho, vai conversar com essa pessoa que está causando mais problemas, vai entender. Às vezes, gente, às vezes a pessoa só está precisando de uma atenção maior. Existem necessidades diferentes nas pessoas. Entenda isso. Quando você começar a entender isso, inspira, uau, é exatamente isso que eu vou fazer e vou obter êxito, não tenho a menor dúvida. Agora, vão existir pessoas que não que vão ser dissonantes o tempo inteiro, não vão aceitar, não vão aceitar. É melhor afastar essa pessoa. Eu não tenho medo de dizer a você, se você procurou fazer tudo para, não é agradar, mas para eximir, não, para tirar todos os problemas que essa pessoa poderia estar tendo por falta da sua participação junto a ela. Se você fez de tudo e mesmo assim essa pessoa continua batendo, sabe, com aspereza e não aceita de forma alguma aquilo que você está fazendo, então, tchau, obrigada, foi muito bom estar com você aqui, mas eu preciso de gente que vá junto comigo para esta visão, ok? E não tenha medo de afastar, porque você vai ter mais respeito, inclusive, das pessoas que estão ao teu lado. Perfeito? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Uma das tarefas mais significativas do líder é contagiar os liderados com sua visão organizacional. Gente, foi tudo isso que eu acabei de falar, perfeito? Considere a estratégia de Davi e tente descobrir quais aspectos são adaptáveis à sua situação. Então, você pega o livro de 1 Crônicas, 28, 1 a 21, e começa a ver detalhadamente o que foi que aconteceu. Beleza? Vamos lá. Continuando. A Bíblia é um livro. Aí não, agora nós vamos passar para o segundo item, que é quem é Deus nessa história da comunicação da visão, tá? A Bíblia é um livro que comunica visões, convidando-nos
não somente a esperar o cumprimento das promessas de Deus no futuro, mas também a participar do processo de realização. Deus concedeu-nos o privilégio incomensurável de participar de sua obra. Assumimos parte da ação, que terá consequências duradouras. Gente, sabe o que é que isso significa? Olha, Deus nos dá uma visão, mas ele não vai fazer sozinho. Ele quer que você haja. Qual passo que você precisa dar hoje que você ainda não deu? Para pensar. Quando eu comecei a fazer esse podcast, eu pensava muito sobre isso. Qual o passo que está faltando para você, Márcia? Estava faltando eu iniciar. Estava faltando eu ter uma pessoa do meu lado, como eu tenho hoje, Railma Venâncio, que me ajuda literalmente a colocar esse podcast no ar, tanto no podcast quanto no YouTube. Então, assim, é importante que você conheça as suas limitações e veja quais as necessidades que você, enquanto líder, tem e buscar as pessoas para poder você deixar de ficar contando historinhas, passar a realizar, ok? Aí aqui em João, um comentário que tem no livro de João, página 1004. A gente vai ler lá para conhecer o método que Jesus escolheu para compartilhar a sua visão com os discípulos. Discípulos também somos todos nós hoje, tá, pessoal? Vamos lá. Uma parada para a aguinha. Sempre que vocês escutarem assim um gapzinho, é porque eu parei para tomar uma água. Quem está me vendo no YouTube já ok, já percebeu. Mas quem está me ouvindo agora está sabendo. Vamos lá? Então eu vou para a página 1004, que é a página. Opa, botei 1104. 1004. 1004. Para. Cadê? 1004. Aqui agora. Quem é Deus nessa comunicação da visão? Vamos lá. Depois de os discípulos voltarem das compras, Jesus surpreendeu-os com esta declaração: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Pensaram que o mestre estava falando de comida física, mas ele estava se referindo a outro tipo de nutrição, a de participar da vontade de Deus. Vejam que lindo. Antes de os discípulos aparecerem em cena, a mulher samaritana com que Jesus havia conversado fora à cidade para falar à comunidade a respeito do homem que lhe contara tudo o que ela fizera na vida. Gente, abrindo um parênteses aí, os judeus, que no caso Jesus era judeu, eram completamente contra aos samaritanos, pelos comportamentos, pela forma que agiam, enfim. Eles não se davam bem de jeito nenhum. Mas Jesus queria mudar esse quadro, porque quando Jesus entra, ele muda o quadro. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu falo isso, eu me emociono, porque literalmente foi o que aconteceu na minha vida. Quando eu permiti que ele entrasse na minha vida, ele transformou ela completamente. Eu sou um vaso na mão do oleiro. Sabe o que é o oleiro? O oleiro pega o barro e começa a dar a forma que ele quer. Então, Jesus faz isso conosco. Ele pega Márcia do jeito que estava, toda quebrada, toda cheia de fissuras, e começa a refazer. Às vezes ele quebra inteiro. Ele quebra total, porque ali não vai ter mais jeito. E aí ele refaz. O bom é isso, é porque ele faz. E quantas histórias nós já vimos de pessoas que estavam no pó, na lama, transformados em nada, com todos aqueles 1000 caquinhos ali no chão, e foram tirados de drogas pesadíssimas, né? Da droga do álcool, do cigarro, da pornografia. E Deus refaz tudo, 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 tudo. Então, ele queria mostrar aos discípulos que
E aquela samaritana que tinha jeito. Por quê? Porque quando ele encontra a samaritana junto ao lado de um poço que Jesus queria tomar água, só que Jesus já sabia que aquela samaritana ia passar. E era ela quem iria servir a água. E Jesus diz para ela que eu tenho a água que ela precisar, eu tenho rios de águas vivas para ela. E aí ela disse, ele pergunta, cadê o seu marido? Porque não está ali, né, ajudando a ela. Aí ela diz, não, eu não tenho marido. E aí ele fala, verdadeiramente você não tem, porque aquele que está com você agora não é o seu marido. Então, Jesus começa a falar coisas que ela não tinha aberto a boca para falar com ele, nada. Mas Jesus sabia, porque Jesus conhece o nosso coração, ok? Não adianta você fazer, ou eu fazer qualquer coisa que eu estou fazendo, mas Deus está sabendo que aquilo não está sendo feito de coração, porque Ele conhece o nosso interior. Ninguém mais, mas Ele conhece. Tá bom? Vamos lá. Quando Jesus disse aos discípulos que olhassem os campos, pois estavam maduros para a colheita, talvez ele estivesse se referindo aos samaritanos, que estavam a caminho para encontrar-se com ele. Ou seja, aquele povo que era tão que ia tão de encontro a Jesus e as palavras que Jesus estava transmitindo, eles agora estavam próximos a receber, né, a serem colhidos. Tá? O texto mostra que Jesus estava sempre tentando comunicar uma visão maior da vontade do Pai aos discípulos. Então, muitas vezes, existem pessoas que podem até estar, né, tendo situações de causar problemas tal, e o que está precisando é uma conversa, é um olho no olho, para mudar aquilo que a gente conversou há pouco tempo. Não mudando, aí sim eu tenho que tomar outra providência. Porque a palavra de Deus diz também que eu tenho que ter cuidado com as tem o joio e o trigo, né? Eu tenho que saber separar. O joio vai causar problema. O trigo não. O trigo eu vou poder me alimentar, tá? O texto mostra, não, a visão de Deus sempre ultrapassa a compreensão humana e precisa ser transmitida pelo Espírito de Deus. Quando você é cristão, você sente que algo que você fez ou vai fazer começa a incomodar. Gente, incomoda de uma maneira que vocês não têm noção. Incomoda tanto que você volta, o que é que está acontecendo? Não, não, o que é que eu vou fazer? Deus não quer isso de mim, tá entendendo? Então, assim, o Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda. Esse mesmo princípio foi mostrado no Antigo Testamento, quando os arameus tentaram capturar Eliseu. O servo do profeta desesperou-se. Ah, meu Deus, ah, meu Senhor, o que faremos? A resposta de Eliseu transmitia a visão do controle de Deus sobre a situação. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que o que está com eles. Quem está dentro de mim é maior, aquilo que está dentro de mim é maior do que o que está no mundo. Eu tenho outras versões que dizem assim, né? Então, assim, em quem eu tenho crido? Em quem eu tenho crido é infinitamente maior do que as coisas, as circunstâncias que estão acontecendo ao meu redor. E Eliseu orou, Senhor, orou, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então tem muitas coisas que eu preciso chegar e pedir, Senhor, me mostra, Pai. Senhor, mostra ao meu colaborador o que é que está acontecendo. Não permite que ele saia daqui da forma que ele entrou. E tem coisas que você não vai fazer.
Só Deus faz. Mas é preciso que você vá e peça para Ele. Ok? Paulo ampliou esse princípio em suas cartas aos Coríntios. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Tem coisas que só por meio do Espírito é que você escuta a revelação de Deus. Por isso é tão importante. Você que está me ouvindo agora, que está distante de Deus, que não crê que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida, você pode agora, chegar e dizer assim: eu quero, Pai, eu quero que tu sejas o meu Senhor e Salvador, o único na minha vida. E eu profetizo que a partir de hoje, você está me ouvindo, você vai ter uma nova visão de mundo, uma nova forma de agir, um novo pensamento, um novo comportamento, um novo sentimento. Porque Jesus não, quando entra, ele não deixa as coisas como estavam, não. Ele muda tudo. E muitas vezes eu não estou querendo aceitar a presença de Deus na minha vida, porque, no fundo, eu tenho medo, eu tenho receio de deixar essa vida que eu estou levando hoje e continuar com ela. A escolha é sua. Nós sempre vamos ter o poder de escolha. Tem dois caminhos, para lá ou para cá. O que é que você vai escolher? Qual o caminho que te leva para a visão? Pergunta isso para você. O caminho da esquerda te leva? Não. Vai me levar para um mundo de trevas. Vai para a direita e procura uma saída que vai ser maravilhoso. O Deus está, o Deus desta pessoa, ou seja, que não tem, porque quando você não tem o discernimento espiritual, aí ele continua. O Deus desta era o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O incrédulo que não conta com a obra persuasiva do Espírito Santo não consegue enxergar as implicações da vida de Cristo. Na condição de líder temente ao Senhor, se você pretende comunicar alguma visão pessoal ou profissional, ore pela influência do Espírito a fim de que sua proposta contribua para o crescimento do reino de Deus. Então, assim, pessoal, parada para a aguinha. Então, assim, tenha essa comunhão com Deus. Passe a crer, né, no quanto ele é importantíssimo para a sua vida, não só pelo que ele te faz ou o que ele te dá, mas pelo que ele é. Essa é a grande diferença, pelo que ele é. Agora, nós vimos quem é Deus nessa história. Agora, quem sou eu? Quem é Márcia Medeiros comunicando a visão e quem é você? Ana, Roberta, João, Davi, Paulo, enfim. Quem é você? Rogéria, Brenda, Marcos. Quem é você? Flávio. Vamos lá. Quem sou eu? Aí aqui ele diz: uma coisa é ter a visão, outra bem diferente é comunicar essa visão a outras pessoas e capacitá-las a envolver-se com ela e a internalizá-la. Gente, falamos um pouco mais atrás sobre isso. Nem todo mundo vai ter a compreensão da sua visão. Você está enxergando alto, longe, mas as pessoas não sabem nem dar o primeiro passo. E para isso, você vai ter que construir junto com ela, ok? Junto com ela, step by step, mostrando calmamente quais são as etapas a serem cumpridas para que eles possam ir com você e chegar no local maior que você planejou.
Traz eles para essa visão. A gente já falou isso lá atrás. Para conhecer o método que Jesus escolheu para compartilhar sua visão com os discípulos, nós vamos ler. Misturei, pessoal. Esquece isso. Vamos lá. É o seguinte: os seguidores de Cristo estão comissionados a comunicar a visão da novidade de vida, cada um dentro de sua esfera de influência. Então, ou seja, na sua esfera de influência, no seu trabalho, em casa, como é que você está comunicando essa visão? Beleza? Vamos lá. Aí ele diz, a gente vai ler um comentário aqui, para conhecer a incumbência dos pais de transmitir verdades espirituais e morais aos filhos. Aí nós vamos aqui para Deuteronômio, que é um outro livro da Bíblia, página 161. 161. Hoje eu estou com um pigarro, né? 161. 161. Vamos lá. Deuteronômio. Quem sou eu? Aí ele diz: este é o texto bíblico central quanto à responsabilidade dos pais em criar um ambiente que permita aos filhos ouvir e seguir os ensinamentos e princípios das Escrituras. Ninguém pode dar o que não tem. Por isso é necessário que os pais primeiro conheçam e amem ao Senhor, para então dar esperança e instilar verdades espirituais no coração da geração seguinte. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Somente quem ama ao Senhor terá sucesso em passar adiante esse amor. Gente, é categórico isso, né? Nós temos uma missão em deixar uma história para as gerações. Então, se as suas gerações passadas não tiveram o cuidado de trazer a mensagem de Deus para dentro da sua casa, você agora cuida desta nova geração que está iniciando e começa a fazer diferente. Não é pelo fato da minha família ter sido pobre que eu vou ter essa mesma vida, de forma alguma. Eu posso evoluir financeiramente, eu posso evoluir espiritualmente, eu devo, inclusive, prosperar espiritualmente também, né? Fisicamente. Se eu tinha pessoas na minha casa que eram obesas, que viviam nas drogas, ou que viviam fumando, ou na bebida, o que me leva a pensar que eu tenho que fazer da mesma forma? Mas muitas vezes eu entendo e vai acontecer de você ter uma luta, porque foi o exemplo que você viu. Mas agora você está ouvindo, está me ouvindo agora, e pode estar ouvindo outras pessoas também, que tem muitas pessoas aqui na internet trazendo para você o que tem de melhor para fazer com que você comece a sedimentar um terreno e mudar de vida você. Porque sabe o que é que acontece muitas vezes? Eu fico olhando e querendo a mudança do outro, mas eu não olho para mim. Então, muitas vezes, quando eu estou num evento, eu estou fazendo alguma palestra, ou eu estou dando um curso, eu pego o espelho e boto, ou então peço para olhar o celular em modo selfie, e a pessoa olhar para os seus olhos, né? Para olhar para o seu rosto e falar o que é que você pode fazer por você e não pelo outro. Não queira mudar a outra pessoa, mude você. Aí sim você vai começar a ver diferenças. Ok? O texto destaca o fato de que a visão pode ser compartilhada de maneira formal e informal. Os pais recebem orientação para incluir os mandamentos de Deus nos filhos, não somente em contextos mais estruturados, quando estiver sentado em casa, mas também de modo espontâneo, quando estiver andando pelo caminho. Quem leva a sério o conhecimento de Deus acaba encarnando e manifestando na prática aquilo que prega. Os princípios espirituais e morais são transmitidos com mais clareza no laboratório da vida, cadê? E pelo caráter são comunicados de forma tão nítida quanto pelas palavras. A verdade é proclamada
de maneira mais eficiente quando existe harmonia entre palavras e ações. Não adianta, parei para tomar água. Não adianta eu ficar falando, falando, falando e ter um comportamento completamente diferente. Isso não existe. Isso não é exemplo. É, aí, se você quiser um estudo mais aprofundado sobre essa questão, leia Provérbio 2, e saiba de que forma o pai pode inspirar no filho um coração aberto à sabedoria. Então, assim, busquem mais, tá? Eu vou deixar essa tarefa aqui para vocês buscarem o Provérbios 2. O livro de Provérbios fica no meio da Bíblia, praticamente, é Provérbios e Salmos. Então, são 31 provérbios. Inclusive, o mês agora de outubro, que se inicia, você já está vendo mais na frente. Mas, se eu não me engano, novembro também é de 31 dias. Provérbios são 31 provérbios. Então, você pode ler cada dia um provérbio. E vai ser maravilhoso para você, tá? Então, isso aí, quem sou eu? Agora, vamos trabalhar como funciona. Deus tinha uma grande visão, a qual desejava que Moisés captasse, mas encontrou resistência quando a comunicou ao seu servo relutante. Com essa história, aprendemos a persuadir os que não adotam a visão na primeira vez que a ouvem. Apesar da resistência inicial de Moisés, Deus finalmente o convenceu a abraçar a visão. Então, a gente vai para Êxodos 3, 11 e 4 a 12, na página 60, e o comentário com o esboço do caráter de Moisés. Nós vamos observar especialmente como Deus conduziu Moisés da rejeição inicial à aceitação. Quem nunca passou por uma situação dessa, de boicote, de pessoas que querem boicotar algum trabalho que você quer fazer? Eu mesma já passei de uma grande técnica que estava comigo de chegar e bater com um negócio no birô e dizer: eu não vou fazer isso. Uau! E aí? E você precisa respirar. Pensa que você estava com uma técnica, foi exatamente isso que aconteceu, uma técnica excelente, excelente, top das galáxias, de extrema confiança, mas que tinha pavio curto. E existem pessoas com perfis diferentes, né? Então, e cabe a quem? Cabe à liderança respirar, respirar de novo, mais uma vez, para poder trazer uma solução, ir lá, conversar, voltar e não deixar que aquele caldo entorne, ok? Então, vamos lá, aqui na página 60, página 60, 60, está aqui. Gente, começou aqui um barulho de furadeira. Espero que vocês consigam me ouvir, tá? Eu não vou parar a gravação por isso. Vamos ver o que foi que aconteceu. Moisés, né? Aí ele vem. Todo líder, vez por outra, enfrenta desafios aparentemente impossíveis de vencer. Isso pode estar acontecendo com você agora. A oposição parece muito grande, entrincheirada e organizada demais. Os recursos do líder, em contraste, parecem muito limitados. Moisés deve ter se sentido assim quando Deus lhe apareceu na sarça em chamas e reagiu à promessa divina com 3 perguntas e uma objeção. Tudo isso sinais de incredulidade do que Deus podia fazer, que foi ele quem o chamou. E também falta de confiança. Então vamos lá. Primeiro, Moisés perguntou: quem sou eu? Essa pergunta revelou uma mudança radical em sua vida. 40 anos antes, movido pelo impulso, tomara a iniciativa de vingar um irmão hebreu espancado por um egípcio.
agora sentia-se incapaz de realizar a tarefa, embora o próprio Deus o estivesse comissionando. A resposta de Deus foi exatamente a que Moisés precisava ouvir. E o futuro líder logo iria descobrir que um mais Deus, que um com Deus é maioria, ok? Então, o que foi que aconteceu? Moisés viu um hebreu um egípcio machucando um hebreu. As pessoas não sabiam que ele era um hebreu. E aí, os egípcios, né, não sabiam, porque ele foi criado como um filho de Faraó. E as pessoas não sabiam. E aí, quando ele viu uma pessoa da sua mesma etnia, né, sendo espancado, ele foi lá e acabou matando, né, o soldado. E aí, quando esses dois que estavam brigando viram que Moisés ele estava brigando, questionando a briga deles, eles passaram na cara os dois, porque tinham visto que Moisés tinha matado um egípcio. E aí, Moisés tinha algo escondido que não tinha revelado. Pelo poder do Espírito Santo agora, eu peço que Deus revele a você o que está acontecendo na sua vida está atrapalhando o seu desenrolar, o seu se movimentar, o seu sair do lugar comum para ir para um lugar que Deus quer te colocar. Para analisar. Eu acho que esse Spotify está sendo o mais cheio de emoções para mim e talvez de revelações para você. Então, estava tomando água, para e reflete. O que está acontecendo com você, que está lá no passado, e que você está carregando, e que isso aí está te causando problemas porque você não quer confessar. Só que a palavra de Deus diz assim, ó, que nada ficará encoberto. Tudo será revelado. Não é muito melhor que você faça isso agora, né? E comece a ter, a partir de hoje, uma nova vida? Faz isso. A segunda pergunta de Moisés foi: que lhes direi? Ou seja, o que é que eu tenho para falar para esse povo? Eu não tenho. Eu sou um simples judeu que maltratou, inclusive, um egípcio. Quem sou eu? Né? O que é que eu vou dizer? Eu sou gago. Ele era gago. Exigir a libertação de 2,5 milhões de escravos era uma ordem considerável, porque foi isso que Moisés foi fazer: libertar todo o seu povo, os israelitas, para a terra prometida. Moisés precisaria de uma autoridade maior que ele próprio, a fim de persuadir, que ele próprio, né, a fim de persuadir o faraó. E Deus novamente concedeu a Moisés o que este precisava. Ao chamar Eu Sou, Deus revelou sua identidade de Deus eterno, que está sempre com seu povo. Ou seja, o Eu Sou está dentro de mim. Cadê? Ele era o Deus de Abraão e de Isaac, descrição que iria repercutir entre os escravos hebreus no Egito. Ainda hesitante, Moisés, assim como nós, né? Nós ficamos hesitando, será? E é isso mesmo que tu queres, Deus? Eu vou fazer isso? É para fazer? Ele está falando aqui agora. Ainda hesitante, Moisés fez a terceira pergunta. Eita, e se eu não conseguir o dinheiro para a formatura do meu filho? E se o meu filho não se formar? E se eu não conseguir o emprego que eu quero? E se Deus não quiser que eu faça tal coisa? E se essa condicional, muitas vezes, está atrapalhando a sua vida? Aí ele vem, e se eles não acreditarem em mim? Sem dúvida, ele lembrava o que havia acontecido 40 anos antes. Tentava resolver uma briga entre dois hebreus, quando um deles desdenhosamente perguntou: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Com essas palavras ainda ecoando na mente,
é compreensível que temesse a rejeição, mas Deus prometeu confirmar sua liderança com milagres que iriam convencer até o maior cético do Egito. Bastava ficar do lado de Deus e não teria o que se preocupar. Então, assim, eu preciso saber de que lado eu estou. Você precisa saber qual é o lado que você está. Deus não quer uma pessoa morna, não. Ou é quente ou é fria. Morna, ele vomita. Ele diz isso na palavra. Eu estou a ponto de vomitar essa pessoa que é morna. Com a quarta e última objeção, Moisés alegou que não era qualificado para conduzir o povo à liberdade, por não ser um orador eloquente. Nesse momento, o medo de fracasso foi mais forte que sua memória. Tantos anos se haviam passado desde a última vez que usara suas habilidades de persuasão que acreditava vê-las, que acreditava vê-las perdido. Mais uma vez, Deus foi compassivo, prometendo inspirar nele as palavras apropriadas e designando Arão, seu auxiliar. Arão era o irmão de Moisés e que falava tranquilamente, não era gago. E quando fosse necessário, usaria Arão para falar. Sem dúvida, Moisés foi um dos maiores líderes da história mundial. Quando Deus o convocava para liderar uma situação difícil, Moisés hesitava, mas depois obedecia. Deus mostrou-lhe um quadro genuíno dos temores e preocupações concernentes à realização daquela grandiosa tarefa, validando suas declarações e depois resolvendo cada uma delas. Então, assim, muitas vezes, pessoal, os seus colaboradores precisam se abrir com você e você precisa estar aberto para isso, para que eles possam dizer quais são as dificuldades deles e você ir tirando e dizendo, isso aqui é uma dificuldade? Não, já resolvi. O que é que você tem mais dificuldade? É um software que está faltando. Meu birô não é ideal para isso. Minha cadeira está me deixando em frangalhos e eu não posso fazer um trabalho até mais tarde, né, para concluir isso que você está querendo. Enfim, é a verba que está pouca. Então, eu vou buscar mais conversar com a pessoa que está achando, encontrando que tem problemas, tá? À medida que as preocupações desapareciam, esvaneciam-se também a resistência à visão. A exemplo de Moisés, todos os líderes enfrentam desafios árduos e situações aparentemente sem solução. Nesses momentos, precisam agir da mesma forma que Moisés. Analisar a situação, levar seus temores a Deus, ouvir a resposta dele e depois obedecer. E eu falei no podcast passado, se eu não me engano, no 11, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu não sei se vocês conhecem a história de Jonas, mas Jonas, estava tomando água, mas Jonas, quando Deus deu uma missão para ele, para Nínive, ele pensou que podia enganar a Deus e pegou um navio para Tarsis, para outro lugar completamente oposto. Mas aí o que é que acontece? Uma grande tempestade assola no mar e quem estava dentro do barco tinham de várias regiões, de vários países, né? E pessoas diferentes, de vários locais. E começaram a ter a sorte. E a sorte cai sobre Jonas. E Jonas entende: realmente, sou eu. Eu sou judeu e o meu Deus está me punindo. É tanto que jogam ele do navio abaixo. Ele é tragado por um peixe gigante, dizem que é uma baleia, enfim. Mas ele passou 3 dias na barriga desse peixe. E depois ele ora a Deus e Deus o expulsa dali. E ele volta e vai para Nínive para fazer a vontade de Deus. Então, assim, os israelitas passaram 40 anos no deserto rodando porque não quiseram ouvir a Deus. A minha pergunta para você hoje: quanto tempo mais você vai querer ficar rodando? E não fazer aquilo que precisa ser feito. Ok? Então vamos lá. Agora nós vamos ver
O que fazer? Já estamos finalizando aqui. O estudo anterior que nós fizemos, em que Deus convence Moisés primeiro a aceitar e depois a investir sua vida na visão, exige análise mais profunda. Aí nós vamos agora para a página 59, onde a gente estava na 60, nós vamos para Êxodos, vamos lá, de novo, página 60. Ok, página 60. Não, página 59. É uma página antes. O que fazer? Aí vem Moisés, vem Deus trazendo detalhes por detalhes, né? Então, a gente diz o seguinte, leia outra vez, ele pede para ler outra vez Êxodos 3, 11 e 4, 12, e examine a resposta de Deus a cada objeção de Moisés, que são as mesmas objeções que a maioria dos líderes enfrenta quando comunicam uma nova visão. E com isso nós concluímos esse podcast essa 12ª, esse 12º episódio. Vamos lá, vamos concluir. O que fazer? Quem sou eu? A sensação de assombro inquiridor deve acompanhar as declarações de visão mais bem formuladas. Se não houver nada de espantoso na declaração e se os ouvintes não tiverem, pelo menos no início, o sentimento de que ela está além da sua compreensão, então não há desafio, nada que os incite a ampliar seus limites, mas é exatamente esse aspecto de visão que irá gerar resistência. Que lhes direi, né? Isso aí é tudo o que Moisés perguntava a Deus. Que lhes direi? Essa pergunta reflete a preocupação pelo custo e pelo valor da empreitada. Quem está por trás disso? Quem irá assumir a responsabilidade final por essa visão tão grande e quase esmagadora? Moisés estava procurando um respaldo de autoridade. O mesmo farão os membros da sua organização. Todo mundo vai querer o seguinte, ok, eu vou entrar nessa visão com você, mas vai ter mais. Quem vai estar comigo? O que é que eu vou ganhar com isso? Sim, porque tem os bônus que as pessoas querem, né? Principalmente nas multinacionais. Você tem os bônus. E mostrar que a conclusão daquele trabalho vai gerar isso ou aquilo é muito importante. E a pessoa quer saber, para poder entrar até com mais afim. Mas, Márcia, você está falando aí, então, que tudo vai de encontro, né, aos lucros, ao que eu vou receber. Olha, nós temos isso, sim, né? É importante que nós saibamos o quanto nós vamos ganhar com essa ou aquela missão. Por que não? Porque, inclusive, a palavra de Deus não diz que a gente ir buscar as nossas bênçãos, está errado, não. Ele disse que nós queria nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Então, é preciso que eu creia nisso. E bênção financeira é uma bênção. Por quê? Porque eu posso extrapolar, eu posso doar, eu posso ajudar pessoas na África, eu posso ajudar pessoas perto de mim, eu posso ajudar, enfim. Quando eu tenho posses, eu posso fazer. Agora, eu não posso ter amor ao dinheiro. Isso aí, ele não quer, tá? Parado. A outra pergunta de Moisés foi: e se eles não acreditarem em mim? A reação da maioria das pessoas a uma declaração de visão vai desde sentir-se esmagado e sobrecarregado até o ceticismo sincero, passando depois a investigação séria da legitimidade do projeto. Se a visão for bem explicada, os ouvintes exigirão evidências. Então, é preciso que essa visão seja bastante explicada para que todos comprem essa visão e vá partir para fazer o que precisa ser feito. Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, foi outra colocação dele, né? Essa declaração reflete o doloroso fato de que muitos tentaram
envolver-se em projetos grandiosos no passado, mas ficaram desapontados ou envergonhados. Todavia, há no ser humano o profundo desejo de investir seu tempo e seus esforços em empreitadas bem-sucedidas. E ele terá motivação para fazer o melhor se sentir capacitado para isso. Gente, se eu não me capacito e não capacito os meus colaboradores para chegarem à visão que eu quero, não vai rolar, não. Eu preciso comprar aquela ideia para poder ir em frente. Okay? E aí depois ele veio, ai, Senhor, peço que envie outra pessoa. A última tentativa de resistência de Moisés foi, por favor, Senhor, eu não. Isso é demais para mim. É muito mais fácil ficar onde eu estou. Lógico, é muito mais fácil eu ficar na minha zona de conforto. O cérebro odeia, detesta perder energia, gastar energia. E se eu for fazer coisas novas, eu vou perder energia. É por isso que é tão importante a água. Aqui eu estou gastando um monte de energia. Você pensa que é fácil? Não é cansativo? Não é fácil, é desafiador. Mas eu estou fazendo. Aí eu tenho que estar bebendo mais água, ok? Assim são os seus colaboradores. O líder que conseguir vencer essa última etapa de resistência ao desafio e inflamar seus liderados com novas possibilidades, obterá grandes resultados na formação de boas equipes de trabalho. Estude mais uma vez cada um desses aspectos e reflita sobre cada uma dessas legítimas preocupações. Então, pega esse podcast, escuta uma vez, escuta outra, ou pegue sua Bíblia e vá estudar um pouco mais, aqui no livro de Êxodos, 3:11 e 4:12, o que aconteceu em relação a Deus comunicando a missão, a visão para Moisés. Eu chamei você e sou eu quem está fazendo isso. Ou seja, não é pela sua vontade, não. É pela do Pai. Baixa o teu ego. O que, o que importa não é quem você é, mas quem eu sou e o que quero que você faça. Gente, quem sou eu? É o meu pai dizendo para a gente agora. Eu sou o onipotente, onipresente, onisciente. Eu posso tudo. Eu posso infinitamente mais do que você pode imaginar. Está ouvindo, Ana? Está ouvindo, Roberta? Está ouvindo, Paulo? Está ouvindo, João? Está ouvindo, Clauber? Está ouvindo, Rogério? Eu posso infinitamente mais. Patrícia, Marcela. Que lhes direi? Estou com você nisso porque você está realizando o que eu quero que seja feito. E se eles não acreditarem em mim, olha para isso, quantas perguntas. Ai, Deus, é exatamente o que nós fazemos hoje. Perguntamos, tudo para que a gente possa desistir. Dúvidas e questionamentos são normais diante de uma grande visão. Dê a eles evidências suficientes e bases lógicas que os ajudem a esclarecer suas dúvidas. Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Foi a última. Confie em mim e deixe-me mostrar-lhe o que sou capaz de fazer. Se você sair hoje desse podcast sabendo que você tem um Deus imenso, que você pode colocar ele à prova, eu te desafio agora, te ajoelhar onde você estiver e dizer, pronto, eu vou colocar, eu vou te colocar à prova, Pai. Eu gostaria de ouvir tal frase se tu estás comigo nesse negócio. Você vai ouvir. Agora, tenha cuidado, porque você vai se apaixonar e não vai querer mais sair de perto dele, ok? Ah, Senhor, peço-te que te envie outra pessoa. Deus persuadiu Moisés, incitando seu relutante mensageiro a agir e confiar na fidelidade divina. Portanto, existe tempo de persuadir para vender a visão e tempo de instigar para que ela seja concretizada. Gente,
Eu não sei vocês, mas eu achei esse estudo extraordinário. E para a gente finalizar, eu vou deixar um texto para você memorizar nesta semana, que está lá em Neemias 2, 17 a 18. Neemias era um simples copeiro do rei, mas ele saiu de lá, de ser copeiro, pediu ao rei para que ajudasse a ele e mandasse cartas para as províncias próximas a Jerusalém, porque ele ia reconstruir os muros de Jerusalém. E ele foi lá e ele fez, tá? E ele não fez porque, eu vou pegar com a minha força e vou fazer. Não. Ele fez porque Deus estava chamando a ele para fazer esse serviço, ok? Então vamos lá. Qual seria o texto para memorizar essa semana? Então eu lhe disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Então, assim, gente, é com muito carinho que eu encerro esse 12º episódio desse nosso podcast de liderança, né? Uma liderança que vai deixar você com mais autoconhecimento, com mais segurança, com mais paz para você atuar no seu mundo empresarial. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio, que vai continuar trabalhando sobre essa questão da comunicação da visão. Beleza? Fui! Tchau!